Oi, sua vida usada, aqui é a Isa do Chalé 10. Quando você lê uma saga, sempre tem aquelas perguntas que nunca são respondidas, né, no meio dos livros. Principalmente se são livros de fantasia. Os fãs de Percy Jackson não ficam fora dessa, estão sempre fazendo headcanon, estão sempre fazendo teorias, e muitos são bem legais, são bem interessantes. E muito bem feitos também. Mas é claro que sempre tem aquelas que são bem sem noção, que às vezes faz parecer que a pessoa nem sequer abriu o livro para começo de conversa. E hoje eu trouxe algumas aqui para eu comentar com vocês, e também eu vou refutar essas teorias utilizando argumentos dados dentro dos próprios livros. Mas antes da gente começar, eu só queria te lembrar de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir no TikTok e no Instagram, onde eu falo sobre Percy Jackson, tô sempre falando sobre os livros, sobre os lançamentos, tô sempre comentando sobre as novidades das séries lá, tô sempre avisando quando vai ter vídeo novo por aqui. Então assim, lá também tem vídeo praticamente todo dia. Então, me segue logo, vai, e chega de enrolação, vamos! A primeira teoria é a seguinte: pra quem não sabe, nas Provações de Apolo, a saga que se passa depois de Heróis do Olimpo, a Sally Jackson, a mãe do Percy, tá grávida de novo. E no caso ela tá esperando uma filha do Paul, né, que é o padrasto do Percy, com quem ela se casou ainda em Percy Jackson e os Olimpianos. Então eu acredito que isso não seja novidade pra praticamente ninguém. E aí, no último livro de Provações de Apolo, quando o Lester, no caso a forma mortal de Apolo, vai até o apartamento dos Jackson, ele acaba conhecendo a Estelle, que é a irmãzinha do Percy que acaba nascendo durante a saga. A Estelle, ela é descrita como um bebê que tem olhos verde água. Aí a teoria diz que, por conta disso, o Paul, na verdade, seria Poseidon. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ou a forma romana dele, no caso Netuno. Tem essas variantes da teoria. Tem algumas que dizem que ele seria Poseidon, tem algumas teorias que dizem que ele seria Netuno. Todas assim, fonte dos desejos, né? Porque essa teoria já começa fraca pelo simples motivo de que ela se baseia no fato da Estelle ter olhos verde água e nunca teve nenhuma descrição da cor dos olhos do Paul. Então assim, não dá pra gente ter certeza de nada. Não. Ele tem toda a razão. Mas eu vou além e vou te provar por A mais B de que essa teoria não é verdade. Primeiro, a Sally, a mãe do Percy, tem olhos azuis. Então, assim, de acordo com uma pesquisa rápida que eu fiz sobre genética, assim, joguei no Google, dei uma olhadinha, desde que o Paul tenha olhos azuis ou verdes, é super possível que ele tenha uma filha de olhos verde água. Simplesmente. É a verdade, não minto. Segundo, o Poseidon e o Paul já se encontraram. Tudo bem que até que seria possível um deus aparecer de duas formas diferentes no mesmo lugar, ainda mais um dos três grandes que tem muito poder. Mas assim, eu tenho bons motivos pra acreditar que não. O Paul não é Netuno disfarçado, nem Poseidon. Enfim, vocês entenderam. O Paul e o Poseidon se encontram no aniversário de 15 anos do Percy, ou seja, no final da Batalha do Labirinto, o quarto livro de Percy Jackson e os Olimpianos. Na saga Heróis do Olimpo, cabe aos semideuses gregos e romanos se unirem pra derrotarem Gaia, porque essa vai ser a única chance que eles vão ter de derrotar Gaia, vai ser se unindo, mas também por motivos de as personalidades dos deuses gregos e romanos estão em conflito por conta disso. Os deuses que aparecem na saga aparecem esquizofrênicos, assim, como se eles fossem duas pessoas no corpo de uma só. Enfim, é todo um rolê em cima disso em Heróis do Olimpo, gente. E só lá no último livro de Heróis do Olimpo que esse problema é resolvido. Então, assim, não faz nenhum sentido Poseidon e Netuno aparecerem no mesmo lugar antes disso. 2. O Poseidon já era louco pela Sally lá da história, bem antes do Ladrão de Raios. E é óbvio que ele teve que deixar ela. Lá no Ladrão de Raios mesmo, quando ela fala do Poseidon, ela fala com uma tristeza muito grande, porque assim, ela não queria deixar ele, mas ela sabia que era necessário. Se ele podia simplesmente se passar por um mortal e ficar com a Sally, por que ele não fez isso lá na época que eles já se conheceram? E 3. A Sally vê através da névoa. Por mais que os deuses possam manipulá-la e que ela tenha perdido um pouco dessa habilidade dela ao longo dos anos, a Sally sempre foi uma mulher muito esperta, gente. Por mais que Netuno ou Poseidon tentasse, eu duvido que ele conseguiria enganar a Sally desse jeito. A segunda teoria é a seguinte: se você pegar a primeira palavra do primeiro livro de Heróis do Olimpo, a segunda palavra do segundo livro de Heróis do Olimpo e assim sucessivamente até o quarto livro, forma o filho de Hades. E por conta disso, durante assim o lançamento dos livros, um pessoal jurava de pé junto que o Nico ia morrer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo... Mas, gente, como alguém que já leu o Riordan Verso todo, eu vou acalmar vocês. O Nico não morreu, tá? O Nico não morreu em Heróis do Olimpo. Ainda bem. E mesmo que você não tenha lido o Riordan Verso todo, meio que você
já deduz isso, porque vai ter um livro só dele, que se passa depois de Provação de Apolo. Então, assim, não tem como ele ter morrido em Heróis do Olimpo pra começo de conversa, como é que ele vai estar vivo depois de Provação de Apolo? Vocês entenderam? Então, assim, a menos que ele morra nesse livro novo, o que eu tenho 80% de certeza de que não vai rolar, ele vai continuar bem vivo e bem gay. E se você quiser saber tudo sobre esse livro novo do Nico, clica aqui no card pra você ver o vídeo que eu fiz falando tudo o que você precisa saber, todas as informações que já foram lançadas e, enfim, corre lá que eu contei tudo pra você. E chegamos na última teoria, que foi a teoria que me motivou a fazer esse vídeo. Essa teoria vai ter um pouco, muito spoiler do final de Heróis do Olimpo e do terceiro livro de Provações de Apolo. Então, caso você não tenha lido e não goste de spoiler, eu não recomendo que você fique aqui nesse vídeo a partir de agora. Então, se você estiver saindo, um beijo. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e me segue nas minhas outras redes sociais. Agora, pra vocês que ficaram, vamos lá. Não digam que eu não avisei. Lá em Heróis do Olimpo, a gente tem uma grande profecia, assim como na saga anterior a ela, né? A grande profecia de Heróis do Olimpo é a profecia do Sete, que o oráculo recitou lá no final de Percy Jackson e os Olimpianos mesmo. A profecia é a seguinte: 7 meios-sangues responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Um juramento a manter com um alento final, e inimigos com armas às portas da morte afinal. O nosso foco são os versos do meio, o segundo e o terceiro verso. Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Essa parte dita que o mundo, no caso Gaia, a Terra, a vilã da saga, ela só irá ser derrotada por meio de tempestade ou fogo. O Jason tem poder de invocar raios e criar tempestades, e o Léo é o cara do fogo. Assim, então eles logo juntam as peças e chegam à conclusão que um dos dois vai ser, assim, crucial pra vitória contra Gaia. Vai dar merda, 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 vai! O negócio é que a profecia fala em tempestade ou fogo. Não precisa ser um gênio experiente no Riordan Verso pra saber que as profecias não são lá muito legais, né? Então, assim, logo a gente deduz que, sim, eles vão derrotar Gaia, mas no processo um deles vai, ó, Faleceu. E aí no próximo verso fala o seguinte: um juramento a manter com um alento final. O Léo acaba caindo lá na Ilha da Colapso e ela mesma fala: você só consegue achar a Ilha de Ogija uma vez na vida. Então, assim, a única forma de você meio que burlar essa regra seria você morrendo e tendo outra vida. O Léo une esses fatos com a profecia que ele já conhece, e aí ele conclui que de um jeito ou de outro alguém ia ter que morrer. Então ele acaba prometendo pelo Stige, que a gente sabe que é uma promessa que ela é cobrada pelas parcas, ela é cobrada pelo universo, então ele acaba prometendo pelo rio Stige que ele ia voltar pra Ilha da Calixto pra salvar ela. Não merecia, né? Mas enfim. O Léo acaba conseguindo uma forma de ressuscitar, e depois de meter fogo em Gaia e acabar morrendo na explosão, ele volta à vida, concluindo assim o que a profecia dizia. Enquanto isso, lá no terceiro livro das Provações de Apolo, o Labirinto de Fogo, o Jason promete que ia proteger a Piper e que não ia deixar ela morrer de jeito nenhum na missão lá que eles tinham que cumprir. O problema é que essa promessa de salvar a Piper, né, de mantê-la viva, acaba custando realmente a vida dele. Nosso príncipe acaba morrendo precoce e tragicamente nesse livro. E o fato é que a teoria diz o seguinte: na verdade, a profecia lá de Heróis do Olimpo não estava falando da morte do Léo, mas estava falando da morte do Jason. E que por ele meio que ter ressuscitado, ele meio que passou o peso da morte da profecia pro amigo dele, pro Jason. Eu tô passada, chocada. Mas, gente, isso não faz sentido nenhum. Tenham dó. Por favor, isso não faz sentido, gente. Vamos lá. Primeiro que o Léo morreu sim. Lá em Heróis do Olimpo, ele morreu. Logo, ele cumpriu a profecia. Tanto é que se a morte dele não tivesse sido válida, ele nem teria conseguido chegar na Ilha da Colapso de novo para começo de conversa, meus amores. Segundo que o Nico e a Hazel, os filhos do deus do submundo, que conseguem sentir a morte, sentiram a morte do Léo. Eles falaram com todas as letras que eles sentiram sim a morte do Léo. Eles disseram sim que foi diferente, o que não é de se surpreender, porque eles já tinham sentido pessoas morrendo antes, mas era a primeira vez que eles estavam sentindo uma pessoa ressuscitando, então é óbvio que eles vão estranhar a sensação, mas que ele morreu, gente. E por último, no próprio Labirinto de Fogo, o terceiro livro de Provações de Apolo,
eles têm uma profecia só deles. A profecia que prevê a morte do Jason. Essa morte prevista é tão clara que é por isso que o Jason promete que a Piper vai sair viva sim daquele labirinto. Ele já tinha aceitado a própria morte, gente. Tanto é que é por isso que ele faz o Lester prometer que, se algo acontecesse, ele continuaria lá os projetos que o Jason tinha lá no acampamento Júpiter em nome dele, que o Lester continuaria esses projetos. Ele fez o Lester prometer isso. E além disso, é por isso que ele promete que a Piper não vai morrer naquele dia. Ele já sabia que, por conta dessa profecia, um dos dois iria morrer. E ele escolheu ele mesmo. Bom, semideusada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que tenha ficado tudo bem claro pra vocês entenderem. Mas se algum ponto não ficou tão claro, podem perguntar aqui nos comentários que eu vou tentar explicar da melhor forma possível pra vocês, tá? E comenta aqui qual foi a teoria de Percy Jackson mais doida que vocês já viram. E se você é fã de Percy Jackson e quer itens exclusivos que remetam à saga, e de qualidade, que é muito importante, vocês deviam visitar a loja Semideuses. Porque lá eles têm camiseta, Funko, moletom e muito mais sobre todo o universo de Percy Jackson que eu sei que você que é fã vai pirar. Deem uma olhadinha lá e se vocês gostarem de alguma coisa, usem o cupom Cria das Trevas 10 pra vocês conseguirem, ó, um descontinho e ainda me ajudarem, porque pra quem não sabe eu não ganho nada postando vídeo aqui, nem nas outras redes sociais. Eu não ganho um centavo produzindo conteúdo, então se você usa esse cupom você acaba me ajudando, tá bom? Me sigam no TikTok, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like no vídeo e é isso, até a próxima,